Olá, pessoal. Hoje nós começamos a nossa aula 13, curso técnico de edificações, matéria de topografia, professora engenheira Marina Araújo. Gente, hoje é a nossa última aula da matéria e nós vamos finalizar com continuação de área de figuras planas, tá certo? Hoje nós vamos finalizar esse assunto. Na sexta-feira é somente entrega da prova, fechamento de nota e já para dizer pro pessoal quem tá de recuperação, quem não tá bom? Lembrando, o que a gente vai ver de área de figuras planas? A gente vai ver como que eu consigo fazer aplicando a nossa profissão, né? Essa formulação das áreas e transformações também. Lembra que quando a gente fala de área de figuras planas, a gente trabalha a unidade fundamental metro quadrado. E a fórmula que a gente vai utilizar depende da figura que nós estamos trabalhando, né? Por exemplo, se a gente estiver trabalhando um triângulo, a fórmula é uma, mas se a gente trabalhar o trapézio, a fórmula é outra. Então, a forma que a gente vai estar trabalhando com a fórmula, né, depende da figura que a gente vai ter, né? Nós vamos fazer alguns exemplos práticos aqui. E na atividade de vocês vai ser um exemplo bem parecido com o que a gente está fazendo, tá bom? Então, vamos fazer aqui os nossos exemplos. Primeiro exemplo. O quarto de Joaquim é revestido de madeira. No entanto, o piso está com um pouco de umidade e por isso ele pretende removê-lo. Veja uma planta do quarto de Joaquim com as medidas internas do mesmo. Então, aqui eu tenho 300 centímetros e aqui eu tenho 400 centímetros. Vamos lembrar aqui de uma coisa. Deixa eu abrir aqui o pente para vocês. Pelo padrão internacional de unidades, a medida padrão não é o centímetro. A medida padrão é o quê? O metro. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar esse quarto para metros. Então, ao invés de ser 300 centímetros, eu vou ter que transformar isso aqui para metros. Então, olha só, 300 centímetros vai ser igual. Como que eu transformo para metros? Eu divido por 100. Então, vai ser 300 dividido para 100, que é igual a 3 metros, tá certo? 400 centímetros do mesmo jeito. Isso aqui vai ser 400 dividido para 100, que dá igual a 4 metros. Lembra, toda vez que a gente vai do menor para o maior, eu divido. E toda vez que eu vou do maior para o menor, eu multiplico. Eu estou indo de uma medida pequena para uma medida maior, então eu estou dividindo. Como eu pulo duas casas, eu estou dividindo por 100. Certo, agora que a gente já tem as dimensões do quarto dele, é 3 por 4, ou 4 por 3, né? E agora ele pretende colocar piso cerâmico e ele já escolheu o modelo e o tamanho, né? Como é piso cerâmico, vamos considerar centímetros, né? Mas a gente sabe que o padrão de unidades é o metro. E aqui está o piso, né, do quarto do Joaquim, 30 por 30. E aí ele quer fazer o seguinte: desconsidere o reajunte. Reajunte, gente, é aquele encontro que fica de uma cerâmica para outra, que a gente coloca essa massinha que a gente coloca, né, que a gente chama argamassa de reajunte. Então, rejuntamento significa isso, é você colocar essa argamassa de rejunte de uma cerâmica a outra. Porque essa argamassa de rejunte, ela funciona como não é um dilatador térmico, mas ela funciona assim. Ela consegue absorver e distribuir, né, todas as modificações que a cerâmica faz por dilatação, porque todos os materiais dilatam e a cerâmica também dilata. Com a temperatura, com a carga, enfim, ela dilata. E esse rejunte, ele serve justamente para isso, para poder absorver e distribuir essas deformações. Então, quantas peças caberão enfileiradas do lado maior do quarto? Do lado maior é 400, né? 400 centímetros, que é 4 metros.
Então, a primeira coisa, ele quer saber quantas peças caberão enfileiradas do maior lado do quarto e depois ele quer saber do menor lado do quarto. Então, vamos prestar atenção. A primeira coisa que eu tenho que saber é a dimensão. Opa. É a dimensão. Toda vez que eu clico ali, volta pra lá. É a dimensão dessa cerâmica, aliás. Então, aqui está a dimensão dela, né? Deixa eu aumentar esse negócio aqui, que isso aqui é como se fosse nosso quadro, gente. Então, aqui está a dimensão dela. Primeira coisa, eu tenho que lembrar a dimensão em metros, tá? Então, vamos pensar aqui. Eu tenho aqui esse meu piso. E esse meu piso, ele é 30 por 30. Então, ele é um quadrado, porque os dois lados são iguais. E o lado dele é 30 centímetros. Para metros, isso aqui é 0,30, que é só dividir por 100, tá certo? Então, tá. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Eu já sei o valor do lado do meu revestimento cerâmico. Então, gente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar assim: como eu posso resolver para que eu saiba quantas cerâmicas eu consigo colocar do maior lado, que é o lado de 4 metros, e quantas eu consigo colocar do menor lado, que é o lado de 3 metros, tá certo? Então, para eu saber a resposta da letra A, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o tamanho todo do maior lado, que é 4 metros, e eu vou dividir pela cerâmica. Só que eu não posso colocar um em metro e outro centímetros, então eu tenho que colocar a quantidade em metros também. Então, olha só, 4 dividido para 0,30 dá uma dízima, dá 13,3333 infinito, tá certo? Então, eu posso dizer que é aproximadamente 14, porque a gente vai ter que cortar uma parte, significa que a gente vai ter que cortar para fazer o que a gente chama de recorte, enquadramento, que a gente faz muito isso em peças cerâmicas, quando a gente vai estar fazendo o piso cerâmico. Que a gente não cabe, a gente tem que fazer o recorte para poder fazer o requadramento dessa cerâmica, tá bom? E pra gente fazer o da letra B, que ele fala do lado menor, é a mesma coisa, tá? A diferença é porque agora, em vez de ser 4, vai ser 3. Então, vai ser 3 metros dividido para 0,30 metros. 13 dividido para 0,3, ou desculpa, não é 13, é 3. 3 dividido para 0,3, 0,30 dá 10. Então, são exatamente 10 peças. Exatamente 10 peças. Lembrando que eu não estou contando com o rejunte, então isso vai mudar. Na prática isso muda, porque eu não estou contando com o rejunte, tá bom? Porque o rejunte eu vou dar um espaçamento maior. Então isso aqui é só teoria. Quantas peças deverão ser cortadas? No mínimo. No mínimo, quantas peças que deverão ser cortadas? Gente, vamos pensar o seguinte, na letra C. Vamos pensar o seguinte na letra C. De um lado, eu pego 14 peças. De outro, eu pego 10, tá? Então, eu vou pegar o maior lado, maior quantidade de peças, menos a menor quantidade de peças. O que sobra é a diferença entre eles. Então, pelo menos, que acontece? Até 10 peças, né, que formam um quadrado certinho, né, que fica o lado igual, até ele vai ser o mesmo tamanho as peças. Só que quando passa disso, o que acontece? Quando passa disso pode ter algum recorte, pode ser que precise fazer alguma alteração. Então, pelo menos 4 peças devem ser cortadas, tá? Porque aí eu pego o maior lado e eu subtraio do menor lado. Ou seja, essas peças que passam são as peças que talvez eu vou precisar estar mexendo, porque vai ser a diferença, tá certo? Eu vou ter que estar ajustando elas
para que caiba dentro do desenho, do layout do projeto. Ó, quantas peças cerâmicas serão necessárias para revestir todo o quarto? Então, para a gente saber a quantidade de peças cerâmicas, a gente tem que saber qual a área da peça. A área da peça vai ser 0,30 vezes 0,30, né? Porque é um quadrado. Então, 0,30 vezes 0,30 dá 0,09. Então, é 0,09 metros quadrados que uma peça de cerâmica tem. Para eu saber a área do quarto, eu vou pegar a base vezes a altura, né? Que vai ser 12 vezes 3. Tá? 12 não, desculpa. Não, onde que eu tirei a resposta? 4 vezes 3, que vai ser 12 metros quadrados. Então, o que eu faço agora? Eu não quero saber, né, quantas peças, a quantidade de peças. A quantidade de peças, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a área do quarto e vou dividir pela área da peça, que vai ser 12 dividido por 0,09. 12 dividido para 0,09 dá 133,333, dá uma dízima. Então, eu vou arredondar isso aqui para 134 peças, porque eu vou ter que fazer recorte mesmo. Então, isso aqui vai ser aproximadamente 134 peças que eu vou estar precisando, no mínimo, para reverter, né? Isso a gente não tá contando o rejunte, viu, gente? Claro que pode ser que a gente precise de mais. Para arrematar o piso, Joaquim colocará rodapé em volta de todo o quarto. Observe as peças que são utilizadas. Aí é essa peça aqui, né? Porque o desenho era para estar embaixo. Então, o comprimento dele vai ser 30 centímetros. Então, poxa, a questão saiu cortada. O que ele quer saber é quantas peças ele vai precisar para fazer esse rodapé. É porque saiu cortada a questão, mas é isso que ele vai querer. Então, vamos prestar atenção. Primeiro, a gente tem que fazer o perímetro, para a gente saber quantas peças a gente precisa para fazer o rodapé do quarto. Quantas peças a gente precisa para fazer o rodapé do quarto? Tá. Como que a gente vai saber disso? Uma peça tem 30 centímetros de comprimento. A gente não precisa da altura da peça, por enquanto a gente só precisa do comprimento, porque todas elas vão ter o mesmo comprimento. Então, primeiro, eu preciso saber o quê? Eu preciso saber o tamanho total do quarto. Então, eu preciso saber do perímetro, porque eu vou somar. Então, vai ser 3 metros, mais 3 metros, mais 4 metros, mais 4 metros. Então, o perímetro do quarto vai ser o quê? Vai ser 3 mais 3 dá 6, 3 mais 3 dá 6, mais 4 dá 10, mais 4 dá 14. Então, é 14 metros. Não é metros quadrados, porque eu estou falando apenas de comprimento, não estou multiplicando nada. Só é metro quadrado quando é área, perímetro é metro linear, tá bom? Então, agora o que a gente vai precisar fazer? Vamos prestar aqui atenção. A gente tem um perímetro de 14 e cada peça tem 0,30, né? Então, para eu saber a quantidade, eu vou pegar o perímetro dividido pelo comprimento da peça. Perímetro dividido pelo comprimento da peça. Então, isso aqui vai ser 14 dividido para 0,30. Dá aproximadamente, deixa eu fazer aqui, 14 dividido por 0,30 dá 46,66667. Então, isso aqui, é claro que vai ter quebrado, então é aproximadamente, a gente sempre arredonda para o maior, 47 peças que vamos utilizar. Entendeu? Pelo menos 47 peças.
Então, é assim que a gente descobre o rodapé, é assim que a gente descobre o piso que a gente vai utilizar, tá bom? É desse jeito que a gente descobre. Isso aqui vocês utilizam muito, gente, na vida de vocês, de técnicos em edificações, bastante mesmo. Eu vou colocar aqui no slide, que é para vocês poderem anotar, viu? Vou colocar aqui no slide, que é para vocês poderem anotar direitinho. Aí, nesse momento, vocês podem dar um pause e anotar, tá bom? Continuando. A vazão do rio Tietê em São Paulo constitui preocupação constante nos períodos chuvosos. Em alguns trechos são construídas canaletas, cujo corte vertical determina a forma de um trapézio isósceles. Isósceles é porque tem os lados iguais, que tem as medidas especificadas na figura 1. Nesse caso, a vazão da água é 1,5 metros cúbicos por segundo, ou seja, a cada 1 segundo sai 1,50 metros cúbicos, que é o volume da água. O volume, em geral. O cálculo da vazão Q em metros por segundo, ou em metros por segundo, eu estou misturando a física aqui, em metros cúbicos por segundo, envolve o produto da área A do setor transversal, que é por onde passa a água, em metros quadrados, pela velocidade da água no local, V, em metros por segundo. Ou seja, o cálculo da vazão, para saber quanto que sai, é a área vezes a velocidade da água no local. Área vezes velocidade da água. Planeja-se uma reforma na canaleta com as dimensões especificadas na figura 2 para evitar a ocorrência de enchentes. Aí aqui está a canaleta, né, com como que eles querem fazer a reforma. Na suposição de que a velocidade da água não se altera, qual é a vazão esperada para depois da reforma da canaleta? Então, como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, eu tenho que analisar aqui minha questão bem analisada. E aí, eu tenho que olhar a figura 2, porque essa que é a reforma, né? Então, vou colocar aqui ela bem aqui do lado. Bem grande, que é pra gente entender. E o que ele quer saber é assim, ó. Na suposição que a velocidade da água não se altera, ou seja, a gente não vai mexer com a velocidade da água, né? A gente não vai mudar ela, qual a vazão esperada para depois da reforma da canaleta? Então, lembra que a fórmula da vazão de água, para saber quanto de água está saindo por ali, é a área vezes a velocidade da água. E a velocidade da água vai permanecer a mesma, tá certo? Então, como a velocidade da água vai permanecer a mesma, a gente não, ele não deu a velocidade. Lembrando que ele não deu. Mas ele me deu o meio suficiente de encontrar a velocidade. Porque olha só, ele me deu que a vazão seria 1,5. E ele deu também que a área é igual. Ele não deu, gente, a área. Mas eu tenho como descobrir a área. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero descobrir quem é a velocidade. Porque ele não deu a velocidade. Então, vamos mexer aqui para descobrir quem é a área. Isso aqui é um trapézio, tá certo? Então, mesmo que ele esteja de cabeça para baixo, mas ele continua sendo um trapézio. Olha só, eu vou aqui emendar bem aqui para vocês verem como isso aqui é um trapézio, ó. E agora eu vou pintar aqui dentro. Isso aqui é um trapézio. Tá vendo? Vocês estão vendo? Isso aqui, ó, é um trapézio. Bom, eu não estou conseguindo mexer bem direitinho, mas tudo que tá aqui dentro é um trapézio. Eu tenho uma base maior que é 30, eu tenho uma base menor que é 20 e eu tenho a altura que é 2,5. Então, vamos anotar aqui o que a gente tem.
Eu tenho a base maior, que é 30, que é o maior lado. Eu tenho a base menor, que é 20, que é o menor lado. E eu tenho a altura do trapézio, que é 2,5 metros. Como que eu calculo a área de um trapézio? Vou aqui na aula e olho aqui, ó. Trapézio, área, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a área é base maior mais base menor vezes a altura e depois que eu divido por 2, tá bom? Então, a área vai ser igual base maior mais base menor, 20 mais 30, aliás, é a mesma coisa, 30 mais 20 vezes a altura 2,5 e depois que eu divido por 2. Por que eu falo depois? Porque primeiro você resolve em cima, depois você divide. 30 mais 20, 50. 50 vezes 2,5 dividido por 2. Então, a área vai ser igual 50. Deixa eu abrir aqui a calculadora para vocês. 50 vezes 2,5 dá 125. Então, aqui vai ser 125 dividido para 2. Então, a minha área é igual. Isso aqui é antes da reforma, viu? 125 dividido para 2. 62,5. Então, é 62,5 metros quadrados. Porque tudo que ele me deu está em metros e eu estou calculando a área. Então, é em metros quadrados. Beleza. Então, voltando para isso aqui, ó. Que eu quero descobrir a velocidade. E a velocidade não se alterou. Então, a área é 62,5 metros quadrados. Gente, o que a gente vai fazer aqui é só substituir, porque eu quero saber quem é a velocidade, já que ela não se alterou. Então, 1,5 é igual a 62,5 vezes a velocidade. Vou botar um ponto aqui, né, pra gente não se perder. Então, esse 62,5 vai voltar dividindo, porque desse lado ele está multiplicando. Dividido para 62,5 é igual a velocidade. Então, a minha velocidade vai ser, vamos lá, 1,5 dividido para 62,5 dá 0,024. Aí a gente lê aqui a questão e ele está dizendo que a minha velocidade é em metros por segundo, né, que é o padrão. Então, metros por segundo. Achei minha velocidade. Lembra, não esquece que a velocidade não se altera. Então, a velocidade continua sendo essa. Professora, mas como que eu ia saber de tudo isso? Isso é novo na minha vida. A questão deu a fórmula que você tinha que usar. Essa fórmula que eu não tirei do nada, não. A questão que deu, tá bom? A questão deu a fórmula bem aqui, ó. Tá? E o restante que eu tô fazendo é a área de figuras planas, é da nossa matéria, entendeu? E isso aqui é cálculo de vazão. Você vai precisar fazer isso várias vezes na sua vida. O que é vazão? É saber quanto de água que está passando por ali. Digamos, você tem uma piscina para encher. Uma piscina de um prédio, por exemplo. E aí, tem que encher a piscina. Só que você está no final do expediente. E aí você tem que saber por quanto tempo que aquela mangueira tem que ficar ligada para encher aquela piscina. Você calcula o cálculo de vazão. Você descobre qual é a vazão da mangueira, porque você sabendo qual a vazão da mangueira, desculpa, a velocidade, né? Velocidade de água que sai da mangueira, e você sabendo a área da piscina, você consegue calcular quanto que vai encher, ou seja, quanto tempo vai demorar para encher aquela piscina. Tranquilamente, viu, gente? Então, aqui eu descobri minha velocidade. Agora, vamos lá. Ele quer saber a vazão esperada para depois da reforma da canaleta. Vamos olhar aqui de novo. Se vocês olharem bem, isso aqui continua sendo um trapézio. Continua sendo um trapézio. Estão vendo? Então, qual é a base maior? A base maior é 49, a base menor é 41, é porque ele está de cabeça para baixo.
e a altura é 2 metros. Eu já sei a velocidade, só falta para eu descobrir a vazão, só falta eu descobrir a área. Então, então, a vazão vai ser igual a área vezes a velocidade. Olha só, gente, a área eu vou descobrir quem é a área ainda, né? Então, não tem como a gente continuar o cálculo porque eu não sei quem é a área. Então, a área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a área é igual. A base maior é 49. Como que eu sei qual é a base maior? Você olha para os dois números. O maior número é a base maior. Mais base menor, 41. Vezes a altura, que é o 2, a altura do trapézio, dividido por 2. Então, olha só. 49 mais 41 dá 90. Vezes 2 dividido para 2. Gente, eu posso cortar esse 2 de cima com esse 2 de baixo, que é tranquilo. Então, porque assim, 90 vezes 2 vai ser 180. 180 dividido para 2 é 90. Então, a área é igual a 90 metros quadrados, porque eu estou trabalhando área. Ah, não. Cortou bem aqui no final. Porque eu estou trabalhando área, e área é em metros quadrados, tá, gente? Então, essa aqui é a minha área, 90 metros quadrados, tá certo? Muito bem, se eu já achei a minha área, eu posso continuar aqui a fórmula para eu achar a minha vazão. Então, olha só, a minha vazão vai ser igual a 90 vezes, gente, a minha velocidade que eu achei ali na continha anterior que eu estava fazendo, ainda está até guardada aqui na calculadora, deu 0,024. Então, 0,024. Por quê? Porque a questão me disse que a velocidade não se altera. Então, ó, 0,024, opa, 90 vezes 0,024. 2,16. Então, a vazão é 2,16 metros cúbicos por segundo. Então, ele enche 2,16 metros cúbicos a cada segundo. E essa é a resposta da questão. Vocês viram como é fácil? A gente olha assim e diz assim, meu Deus, e agora? Mas não, é bem fácil. Isso aqui é uma coisa tão tranquila, uma coisa que vocês lidam diariamente com isso, né? Uma coisa assim bem tranquila que vocês mexem realmente com isso. Então, vou dar aqui um zoom para vocês pausarem e quem quiser anotar, anotar. Próxima. Ó, em uma certa cidade, deixa eu olhar aqui. Em uma certa cidade, os moradores de um bairro carente de espaço de lazer reivindicam à prefeitura municipal a construção de uma praça. A prefeitura concorda com a solicitação e afirma que irá construí-la em formato retangular, devido às características técnicas do terreno. Restrições de natureza orçamentária impõem que sejam gastos no máximo 180 metros de tela para cercar a praça. A prefeitura apresentou aos moradores desse bairro as medidas dos terrenos disponíveis para a construção da praça. Então, o terreno 1 é 55 por 45, terreno 2, 55 por 55, terreno 3, 60 por 30, terreno 4, 70 por 20, terreno 5, 95 por 85. Para optar pelo terreno de maior área, que atenda às restrições impostas pela prefeitura, os moradores deverão escolher qual terreno. Então, aqui nós vamos aqui, copiar aqui. Vamos copiar aqui, né? Primeira coisa, eu tenho que fazer a análise dessa situação aqui, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber a área de cada um, para eu saber
quais são as restrições impostas pela prefeitura, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Deixa eu só apagar essa linha que tá aqui no meio. Então, vamos fazer, né? Área do terreno 1, vou botar aqui a área 1, é igual. Área, terreno 1. Vou colocar aqui. É retangular, todos eles. Então, como é? Base vezes altura. Tá certo? Então, olha só. 55 vezes 45 dá 2.475 metros quadrados. Tá certo? Ah, tá. Mas, o que ele quer saber, ó. Não, vou fazer todas as áreas logo de uma vez. Área, terreno 2 é 55 por 55, que é 55 vezes 55, 3.025 metros quadrados. Porque nós estamos mexendo com área. Gente, peraí, deu um bugzinho aqui, tá travado. Tá, então vamos lá. Área do terreno 3 vai ser 60 por 30. Gente, 60 vezes 30 é 1.800 metros quadrados. Área do terreno 4, 70 por 20. 70 por 20 dá. Opa! Tá certo, 70. Eu botei errado aqui na calculadora. Terreno 4, 70 por 20, 1.400 metros quadrados. Área do terreno 5 é 95 vezes 85. 95 vezes 85 dá 8.075 metros quadrados. Ok, achamos a área de todos. Só que ele disse que a gente tem que gastar 180 metros de tela, no máximo. Gente, pra gente saber a tela, não é área, é perímetro. Porque olha só, eu vou dizer aqui qual a diferença para vocês. Eu tenho aqui dois terrenos. Digamos que ele tem o mesmo tamanho. Para eu descobrir a área do primeiro, é como se eu quisesse saber o do lado de dentro só. Como se eu quisesse saber quanta cerâmica eu coloco nesse terreno. É um exemplo. O que me importa é o lado de dentro. Mas quando eu quero saber perímetro, o que me importa são as delimitações do terreno. A cerca não vai do lado de dentro, ele não preenche o meu terreno, ele contorna. Se contorna, o que me interessa não é a área, o que me interessa é o perímetro. Professora, mas por que então que você fez a área? Porque a gente quer saber a maior área, entendeu? Então, eu tenho que ver aqui qual é que atende às minhas especificações e que tem a maior área. Olha só, perímetro, se eu botar PT1, vão dizer que eu sou do PT, eu não tenho nada contra, mas aí, não sei, né? O povo tá muito estranho hoje em dia. Então, eu vou botar perímetro do terreno 1. P1. Bom, perímetro do terreno 1. É 50 mais 50 mais 45 mais 45. Então, o perímetro do terreno 1, 50 mais 50 mais 45 mais 45 dá 190 metros. Já não dá pra gente. Então, o terreno 1 ele já foi desaprovado, porque a prefeitura só liberou 180 metros. Então, aqui, 55 mais... Aliás, ele tem todos os lados iguais, né? Porque é 55 por 55, então a gente só multiplica por 4, que são 4 lados. Então, dá 220 metros. Também não dá aqui pra gente. Professora, não é metro quadrado? Não, metro quadrado é área. Perímetro é metro linear. Perímetro do terreno 2, 60 mais 60 mais 30 mais 30. Então, vamos lá. 60 mais 60 mais 30 mais 30. 180 metros. Olha, deu certo aqui, né? Então, aqui deu certo. Perímetro 4. Gente, não precisa você colocar todos os mais não. A gente sabe que é retangular. Retângulo tem dois lados iguais. Então, é 70 vezes 2 mais
20 vezes 2, viu? 70, então vamos lá, 70 vezes 2 mais 20 vezes 2, dá 180 também. Vamos, o último, perímetro do terreno 5. Você não pode, você tem que calcular todos, né? Então vamos lá, 95 vezes 2 mais 85 vezes 2. 95 vezes 2 mais 85 vezes 2, dá 360, já passou. Então tem que ser ou perímetro, ou terreno 3 ou terreno 4. Aí eu olho aqui a área, porque ele disse na questão, ele fala assim, ó. A prefeitura para optar pelo terreno de maior área que atenda às restrições impostas pela prefeitura. Então, tá entre o 3 e o 4. Quem tem maior área é o 3. Então, o nosso escolhido é o terreno 3. Tá certo? Que é a letra C. Entenderam, gente? A letra C é a que satisfaz a condição. Deixa eu copiar para colocar no slide para vocês. Certo, gente. Então, essas outras questões é da atividade de vocês, mas eu vou escolher uma aqui pra gente fazer. Vou fazer isso aqui. Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com áreas da mesma medida. Peraí que deu uma travadinha aqui. Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado e, embora não tenha um formato convencional, que é da letra B, agradou o filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno na forma retangular, cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura. E eu não botei o restante da questão, né? Eu cortei o restante da questão. O restante da questão é assim, olha. Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam iguais e respectivamente iguais a. Deixa eu vou terminar aqui de escrever a questão, é porque eu não sei o que aconteceu que saiu cortar. Então, deixa eu para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam iguais. Qual seria esses valores? Então, o problema da questão é esse, viu, gente? Vamos jogar aqui para o nosso quadro, né? Tá, e aqui a gente tem as duas figuras. Eu vou dar um zoom aqui dar uma aumentada aqui. Ó, a gente tem, né, a figura A, que tem x e x mais 7, e a figura B, que é 15, 15, 21, e tem um pedacinho ali de 144. Então, vamos lá. Tô olhando aqui essa questão pra ver se eu não esqueci mais nada. Isso aqui é uma questão do Enem. Então, olha só. Primeira coisa.
essa figura B, ela não é um triângulo, porque a gente se engana pensando que ela é um triângulo, porque ela tem 4 lados, ó. Olha aqui, deixa eu mostrar os 4 lados pra vocês, ó. 1, 2, 3, 4. Entendeu? Então, quem vai mexer com ela pensando que é triângulo, não se dá bem, né? Então, a figura B, a gente tem que dividir em 2 triângulos. Por quê? Pra gente poder mexer com eles. Um vai ter a altura 21 e base de 3. Deixa eu arrumar aqui. E o outro vai ter a altura e base medindo 15. Isso é tipo assim. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir... Eu não vou conseguir... Isso, consegui. Pronto, dividi em 2 triângulos agora. Um vai ter altura 21 e base 3, o outro vai ter comprimento e altura e base medindo 15. Então aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer a área do triângulo, né? Então vamos lá. São 2 triângulos aqui. Então, primeira coisa aqui que a gente tem que fazer é como é que a gente calcula a área de um triângulo? É base vezes a altura dividido para 2. Então, no primeiro triângulo é 15 vezes 15 dividido para 2. Por quê? Porque a base dele é 15 e a altura também é 15. Então, vamos lá. Aqui na minha calculadora eu faço 15 vezes 15 dá 225. 225 dividido para 2, 112,5. Agora eu vou para a área do meu segundo triângulo, que é aquele menorzinho, tá? A base é 3, a altura é 21 e dividido para 2. Então, a área vai ser, olha só, 3 vezes 21 dividido para 2, 31,5. Beleza. Agora, eu tenho que saber a área da figura B. Figura B. Figura B. Pronto. Então, para eu calcular a área da figura B, é só eu somar 112,5 mais 31,5. Então, a área da minha figura B, 112,5 mais 31,5 dá 144, certinho. Então, 144 metros quadrados é a área da minha figura B. Só que aí ele tem que encontrar um retangular que seja a mesma área. Então, o que eu vou fazer? Vamos olhar ali para minha figura A. A base é x mais 7, a altura é x. Como é que a gente faz a área? Multiplica. X vezes x mais 7. Gente, só que ele está me dizendo que tem que ser a mesma área, então tem que ser igual a 144. Aqui eu vou fazer a propriedade distributiva mais conhecida como chuveirinho. X vezes x dá x ao quadrado, mais x vezes 7 dá 7x, igual a 144. Então, eu vou puxar aqui esse 144 negativo, igual a zero. Aqui eu vou chegar num ponto que eu vou ter que fazer delta e bhaskara, né? Então, eu vou fazer delta e bhaskara, aqui ensino médio, matemática básica. Delta, vocês achavam que nunca mais ia usar? É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui vai ser 7 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 144. 7 ao quadrado dá 49. Menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 144 dá 576. E 576 mais 49 dá 625.
Agora nós vamos pro Bhaskara. Gente, eu nem sabia que essa questão... Aliás, isso aqui já tinha caído na prova dos alunos meus no ensino médio, mas eu não lembrava que era equação do segundo grau. Mas aí, como a gente já começou, é mais feio terminar, né? Desistir. Então, Bhaskara. Então, x é igual o contrário de b, menos b, mais ou menos a raiz de... Não, vou botar logo o valor mesmo. Cadê? O b é 7, então aqui vai ser menos 7, mais raiz de 625, deixa eu ver, 25 vezes 25, é 25. Então, mais 25 dividido para 2. Isso aqui vai ser duas raízes, então. 25 menos 7 dá 18, dividido para 2 dá 9. E a outra raiz vai ser menos 7 com menos 25, dividido para 2, que vai dar 7 mais 25 dá 32, então menos 32 dividido para 2, que dá menos 16. Gente, só que eu tenho que lembrar para vocês que não existe comprimento de medida negativa, então o valor de x é 9, porque a gente não existe comprimento de medida negativa, então x é igual a 9. Aí beleza, o x eu já sei que é 9, que é a altura, e o comprimento é 9 mais 7. 9 mais 7 é quanto? É 16. Que eu poderia ter considerado aquele outro sem sinal, né? Então está aqui. Quais são os valores? 9 e 16. Isso aqui fez uma nostalgia aqui com vocês no ensino médio, né? Deixa eu ver se tá gravando. Tá. Então, deixa eu colocar aqui pra vocês. Vocês dão um pause aí, pra anotar. Então tá certo, gente. Então, a próxima questão, vou ter mais duas questões. Eu vou deixar para casa para vocês fazerem sobre essa aula, tá? Qualquer dúvida vocês podem me perguntarem. Lembra, eu só demoro a responder, mas eu respondo, viu? E aí a próxima aula é entrega da prova. Desculpa, entrega da prova não, vocês já fizeram as atividades avaliativas, é que eu tô confundindo as turmas. Então a próxima aula é fechamento de nota, todo mundo que tiver atividade avaliativa para entregar até sexta, tá? E fechamento de nota. Fechamento de nota, dizer quem passou, quem ficou. Tchau, boa semana para vocês.